caríssimos irmãos e irmãs, a grande riqueza espiritual que um homem tem na sua vida é a fé. Nada aproxima mais o homem de Deus do que a fé. Quem tem fé percebe Deus em tudo, sente Deus em todas as coisas, encontra Deus em toda parte. Um dom tão importante, de tanto valor, só pode ser realmente um dom, uma graça de Deus. Nós sabemos que a fé é uma virtude que Deus infundiu em nossa alma pelo batismo, uma virtude que nos faz aceitar e crer em tudo o que Deus nos revelou, é que a sua igreja nos propõe para crer. O apóstolo Paulo, na carta aos Hebreus, assim define a fé: é a substância, o conteúdo das coisas que esperamos, e é a demonstração das coisas que não vemos. A fé é assim o fundamento de nossa esperança. Sem ela seria impossível existir esperança. É porque cremos, porque temos fé, que esperamos a realização das promessas de Deus. E a fé nos dá demonstração das coisas que nós não vemos. Aceitamos as coisas que não vemos, não duvidamos delas, porque temos fé, cremos em Deus, e por isso cremos que Ele não pode se enganar, nem jamais nos enganar. Assim a fé tem um lado claro e um lado escuro. Se tudo fosse claro, se pudéssemos entender tudo, se tudo fosse comprovado, já não haveria mais lugar para a fé. Nem teríamos necessidade da fé. O que é claro a gente vê. Quem vê claramente não precisa de fé. Deus quis que muita coisa ficasse conhecida para nós. E muita coisa é desconhecida, mesmo porque está acima da nossa compreensão limitada, pequena, diante da grandeza de Deus. Para a gente entender Deus, precisaria ser Deus também. Por isso exclama o livro santo: vede quão grande é Deus, que vence, está acima de toda a nossa ciência. A fé para nós é um tesouro inestimável, porque nela possuímos antes de tudo uma luz divina, que nos serve de guia seguro na caminhada do céu. Nós podemos perceber, entender, sentir muita coisa pelos nossos sentidos, mas eles nos enganam. Quantas vezes vemos uma coisa, pensamos que é determinada coisa, e é outra coisa muito diferente. Os sentidos nos enganam, a vista falha. Podem os sentidos nos levar a erro, mas a fé não nos engana jamais. As verdades da fé foram reveladas por Deus. Deus não se engana nem engana ninguém. A fé está para nós na palavra de Jesus. Quem me segue não anda nas trevas. A fé, de outro lado, nos dá a oportunidade de adorarmos a Deus, nos sujeitarmos a Deus e sujeitarmos não só a nossa vontade pelo amor, observando os seus mandamentos, mas também a nossa inteligência pela fé, crendo nas suas palavras e acreditando nos seus ensinamentos. Se acreditássemos apenas no que vemos e compreendemos,
não daríamos com isso glória alguma a Deus. Ao passo que muito honramos a Deus quando aceitamos como certas coisas que não vemos nem entendemos. Aceitamos porque Deus nos revelou. Com isso prestamos honra a Deus, porque nenhum tributo é mais agradável a Deus do que o tributo da nossa inteligência, que se curva diante da verdade de Deus, e se curva a nossa inteligência movida pela fé. E a fé se torna para nós numa fonte de merecimentos. Se tudo fosse claro e pudesse ser entendido por nós, nós não teríamos outra atitude senão aceitar. E daí não haveria merecimento da nossa parte. O mérito nosso é aceitar sem entender, é crer sem ter evidência, é abraçar sem demonstrações. Um grande santo ensinava: a fé perde o seu merecimento se a razão humana fornece os argumentos. Aí está, perde o seu merecimento se a razão fornece os argumentos. O que é provado não precisa ser acreditado. Nosso mérito é crer sem ter provas, é acreditar sem ter a evidência. E só assim compreendemos que Jesus proclamasse: bem-aventurados os que não viram, e se, apesar de não terem visto, acreditaram. E essa fé assim compreendida é também a nossa força. Tudo vencemos através da fé, segundo São João proclama na sua carta. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Deus nos criou e nos colocou neste mundo para nos salvarmos e nos santificarmos. A vontade de Deus não é apenas a nossa salvação, é também a nossa santificação. Para esse fim devem convergir todos os nossos esforços. E aí a fé que nos ajuda e nos torna capazes de vencermos todas as dificuldades. Há em nossa vida certamente lutas, trevas, paixões, revoltas, tentações, momentos difíceis. Mas o apóstolo nos dá o conselho: resisti-lhes firmes, fortes na fé. A fé é a nossa defesa, a fé é a nossa fortaleza, a fé é a nossa proteção. São Paulo compara a fé a um escudo com o qual nos protegemos e nos defendemos. Ele escreve aos Efésios: tomai o escudo da fé, com o qual podereis extinguir todos os dardos inflamados do maligno. Meu justo vive da fé, diz o Senhor, isto é, se conserva na vida da graça, permanece fiel a Deus, cumpre os mandamentos do Senhor, tudo mediante a fé. A fé nos leva para Deus nos momentos difíceis da vida, nos faz contar com a ajuda de Deus, nos traz força que nos parece muitas vezes sobre-humana, para enfrentarmos e vencermos as surpresas da vida. É o que nos diz o salmista: eu invoquei o Senhor e serei salvo dos meus inimigos. E mais ainda, a fé conserva a paz em nossos corações e conserva essa paz em qualquer circunstância da vida. O sofrimento inevitável na vida se torna mais suave para quem tem fé. O trabalho se faz mais leve para quem tem fé. As provações mais fáceis para quem tem fé.
É o que levava o apóstolo Pedro a escrever na sua carta: se credes, se tiverdes fé, gozareis de alegria inefável e alcançareis o fim da vossa fé, a salvação de vossas almas. Nós nunca agradeceremos bastante a Deus pelo dom da fé que nos concedeu. E não obstante, deveríamos ser sempre gratos, ter sempre gratidão a Deus por esse inestimável presente que nos deu, a fé. Porque com a fé tudo nos deu. Santa Teresa, admirável reformadora do Carmelo, na hora da morte, só sabia repetir: eu sou filha da Santa Igreja, eu sou filha da Santa Igreja. Esse pensamento a enchia de fé na misericórdia de Deus e a tornava tranquila, revestida de uma tranquilidade imensa para ir ao encontro do Pai. A fé nos fará viver tranquilos, a fé nos fará morrer mais tranquilos ainda. Esperei no Senhor, não serei confundido eternamente. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja perto de vós para vos defender, esteja em vosso coração para vos conservar, que seja vosso guia para vos conduzir, que vos acompanhe para vos guardar, que sobre vós derrame sempre suas bênçãos. Isto vos conceda Jesus Cristo, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. E aqui terminamos, irmãos caríssimos, o nosso programa Encontro com o Pastor. E ao vos deixarmos a todos, queremos saudar afetuosamente no Senhor Jesus, para todos implorando as bênçãos divinas, e que desça do céu, por intercessão dos méritos e da glória da Mãe de Deus e nossa, a onipotência de Deus Pai, a luz e a paz de Jesus, Filho de Deus, e o suave carinho de Deus Amor, o Divino Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.